Boa tarde a todos, excelentíssimo Sr. Bastonário, excelentíssimos responsáveis pela Ordem dos Médicos nas várias secções, caríssimo irmão e amigo Sr. Bispo do Porto, António Francisco, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço aos organizadores do 18º Congresso Nacional de Medicina, 9º Congresso do Médico Interno, o honroso convite para vos dirigir estas palavras. Não é fácil o tema, pela complexidade do assunto. Na verdade, a conflitualidade dos tempos modernos e o poder decisório individual conjugam-se arduamente em vários campos, como sucede no vosso, diretamente ligado aos cuidados de saúde e à salvaguarda da vida humana. E fiquei um pouco perplexo diante do tema que me deram e da simpática insistência com que fizeram vir aqui, porque, assim formulado, como foi, a conflitualidade dos tempos modernos e o poder decisório individual, isto daria para amplos e variados desenvolvimentos em quase todas as dimensões da realidade. Aquilo que eu vos vou dizer, e sem vos cansar muito, segue mais ou menos este percurso. Primeiro, verificar um pouco o que é isto de conflitualidade e o que é a conflitualidade dos tempos modernos, foi assim que me indicaram, reparando que a conflitualidade como que veio em termos de sentimento e às vezes de ressentimento de fora para dentro, mas acabamos por verificar que ela faz parte, tanto quanto nós podemos divisar, faz parte da própria existência, quer pessoal, quer coletiva. Este elemento tensional de tensão, que muitas vezes é de conflito, de choque interno e externo, de motivações e desafios, isto faz parte da realidade, e aceitar a realidade é aquilo que nós temos que começar por fazer para que depois a decisão aconteça, e aconteça fundamentadamente em termos individuais, que serão sempre termos interpessoais e de corresponsabilidade. Pelo meio, como eu também aludirei, houve tentativas, sobretudo nos últimos 3 séculos, de eliminar a conflitualidade, concretamente pela via ideológica, enfim, com várias aplicações, mas sempre com esta ideia ou motivação de eliminar a conflitualidade, mas que redundou sempre mal. É disto que eu vos vou falar. Peço desculpa para seguir um texto que escrevinhei para não perder, dada a vastidão da matéria. A palavra conflito vem do latim conflictus, que significa o choque de uma coisa na outra. Em termos psicológicos, surge como espécie de luta interior, instaurada desde o nascimento entre pulsões instintivas individuais e a personalidade moral e social. Isto é uma definição de dicionário. Os conflitos neuróticos e não só podem ser intra- ou extra-psíquicos, resultantes de uma discordância entre os elementos da personalidade, os tradicionais id, ego e superego, ou entre esta, a personalidade, e o meio ambiente, por desacordo entre as exigências da realidade e as possibilidades ativas do indivíduo. Alargando à sociedade, são conflituosos os tempos modernos, era assim o tema, era e é a conflitualidade dos tempos modernos, não precisando de muita demonstração. Todos o sentimos, porque vemos e ouvimos, e ainda nos excelentes discursos que me antecederam, apareceram notas desta conflitualidade dos tempos modernos, desta tensionalidade da realidade em busca de solução. Assim como acontece convosco, já que a vossa profissão vos coloca em lugares de conflito profundo, entre a vontade de viver e a doença que surpreende, entre as sobrevivências desejáveis e a tentação de desistir, entre hábitos adquiridos e a necessidade de os mudar, entre disposições próprias e alheias, que tantas vezes chocam, entre questionamentos teóricos e reduções práticas de vontades e meios. Mas com tudo isto, cabe ainda perguntar: são os nossos tempos mais conflituosos do que os anteriores? Deixai-me adiantar. São conflituosos de maneira diferente. E assim mesmo os sentimos, ainda que os nossos antepassados não o possam confirmar. Porventura, julgariam que não, ao menos quanto à intensidade com que certas épocas viveram conflitos e sofreram com eles. Onde residirá então a diferença?
para esta conflitualidade dos tempos modernos. Na grande quantidade do que se sofre ou vê sofrer, e no grande contraste com o que se vive ou vê viver, conhecemos o ditado: olhos que não veem, coração que não sente. Assim podia ser até antes da televisão e da internet. Hoje é impossível, porque vemos ou porque logo nos contam, e também aqui mais um ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. É grande a quantidade do sofrimento humano que pode ser excessivamente apresentado. É excessivo quando paralisa mais do que mobiliza. Torna-se tão incomensurável que provoca desistências em quem vê e se sente incapaz ou dispensado de fazer qualquer coisa para o minorar. Grande problema é este. Desse mesmo excesso de sons e imagens, impossível de detalhar e definir para a generalidade dos atingidos, advém mais fantasmagoria do que realidade. Fantasmagoria vem de uma raiz grega, fan, de onde também vem fantasia, de onde vem fantástico, vem tudo aquilo que não é propriamente a realidade concreta. Ontem vivia-se de fantasmas futuros, como aquela anciã que me dizia: sofri muito na vida, sobretudo com o que nunca aconteceu. Hoje vivemos de fantasmas presentes, que dão aos acontecimentos uma conflituosidade geral pouco condicente com a objetividade de cada situação pessoal e interpessoal. Os fantasmas paralisam-nos. E desistir de fazer é desistir de pensar, e vice-versa. Sobra o sentimento a descair para o ressentimento. Porque também chegam notícias e imagens de que com outros não é assim e de que podia ser diferente, se o mundo fosse de outra maneira para todos. E poderá sê-lo, efetivamente, se efetiva for também a nossa ação, concreta e motivada, delimitando as figuras sem as tornarem fantasmas, pois de fantasmas vivemos sempre quando a notícia redunda em espetáculo. Creio que o vosso exercício profissional vos ajuda a delimitar tensões e conflitos, sempre que partis de casos concretos, como bem concretos são os que atendeis, dado o caráter pessoal e intransmissível de cada história clínica, mesmo que necessariamente enquadrada. Por isso, a medicina é, como há pouco o Sr. Bastonário lembrou e muito bem, uma ciência humana. Humana porque são pessoas a tratar de pessoas. E ciência porque procede com definição e análise próprias do conhecimento positivo e experimentado. Todavia, se o vosso exercício profissional pode limitar a conflitualidade abstrata, pela aplicação competente a realidades concretas, também vos leva a outro tipo de conflitos, não quantitativos, mas qualitativos, ou seja, ao irrecusável campo de batalha, entre aspas, que é o todo psicofísico e relacional de cada ser humano. Nesse sentido, haverá menos conflitualidade para quem se dedique ao mundo mineral ou vegetal do que para vós, diante de quem realmente sofre ou para que não venha a sofrer. É na intensidade precisamente humana que a conflitualidade moderna mais vos afetará agora, como a sociedade inteira. Como humanidade, sobramos de milénios de sobrevivência pura, para encontrar alimento, para o guardar e defender, para o agricultar depois, para se reproduzir nos seus e para se defender dos outros, em toda a escala dos seres, temidos porque conhecidos e ainda mais quando desconhecidos. Para durar mais um dia ou por durar alguns anos, entre tantos que morriam à volta por todo o tipo de agressões, da doença à guerra. Somos realmente uns sobreviventes. Em tal aspecto de vida, em tal aperto de vida, o conflito vinha quase todo de fora. Quando, mais perto de nós, muito perto mesmo, atendendo aos 100 milénios de humanidade para trás, atingimos e aceleramos alguns níveis de civilização, a cultura ganhou em cada ser humano outro espaço de sentimento e demanda, outro campo de conflito, outra exigência de decisão. Estes onde estamos, na árdua aventura do ser.
Do século XVIII para agora, a conflitualidade teve também razões ditas científicas, ou pretensamente tais, quando se extravasou para o campo humano e social o saber experimental e mais preciso das ciências da natureza. Simplificando muito, muitíssimo, ainda assim diremos que, tal como, observando com exatidão o mundo físico, se escrutinavam as chamadas leis que o esclareciam, de igual modo se faria à realidade social para a simplificar e ultrapassar conflitos. Esta é realmente a tragédia dos tempos modernos. Daqui provieram sucessivos exercícios mentais e práticos. Conhecemos como ideologias ou interpretações do mundo que motivaram revoluções. Uma palavra que etimologicamente significa a pretensão de voltar ao princípio como se nada fora antes. Revoluções de vários tipos, só divergentes na leitura de que partiam e projetavam para o futuro. Um futuro garantido como melhor, porque mais racional e cientificamente acertado. Neste quadro, os conflitos seriam resolvidos pela eliminação dos resistentes ou contrários, nada mais que o mal relativo para se atingir um bem absoluto, ou tido como tal. Depois da Segunda Guerra Mundial, as ideologias modernas sofreram críticas generalizadas pelos grandes males a que teriam dado origem ao pretexto, e havia para vários gostos. Criticou-se, sobretudo, a ambição desmesurada das assim chamadas metanarrativas, que adiantavam mais do que a realidade vivida, bem como a suposição rígida das relações sociais, que afinal se revelavam mais imponderáveis e fluidas. A estas análises chamou pós-modernidade, ou, na obra do sociólogo judeu-polaco Zygmunt Bauman, fugido aos nazis e algum tempo adepto do comunismo que abandonou depois, modernidade líquida, adjetivo que já aqui apareceu naqueles que me precederam, e bem. De uma entrevista que acaba de dar, Bauman, pelos seus 90 anos de vida, retira as considerações seguintes pela oportunidade para o vosso assunto. Em primeiro lugar, sobre o surto das ideologias como sistemas globais de compreensão e ação. Fala Bauman da ideologia comunista, mas poderia falar de outras. E diz: não nasceu por milagre, nem caiu do céu, nem é um produto do inferno. Assinala isso sim uma continuidade com a história. É um dos resultados da reflexão filosófica manifestada depois do terremoto de Lisboa de 1755, tendo como fim abandonar a atitude de guarda florestal nos confrontos do mundo e favorecendo antes uma posição de jardineiro. Muito interessante esta troca de imagens. Continua Bauman. O jardineiro sistematiza o mundo, escolhe as plantas boas, extirpa as nocivas. Ao contrário do guarda florestal que guardava o todo. A variedade ecológica, diríamos. E continua Bauman. O comunismo não é uma utopia romântica, é sim filho das luzes, de Voltaire e de Diderot. Tem algo de messiânico. Trotsky talvez se considerasse como o Messias dos judeus, talvez uma espécie de Cristo, talvez pensasse no segundo advento. Fim de citação. Interessante a alusão de Bauman ao nosso terremoto. Também temos um terremoto. Na verdade, a sua magnitude inusitada, em 1755, teve repercussões mentais em larga escala na Europa culta do seu tempo. É impressionante. Há pouco falou-se bem da globalização que os portugueses encetaram com aquela viagem do Gama que uniu diretamente e estavelmente a Europa e a Ásia. Foi o grande historiador das civilizações, Arnold Toynbee, até divide a história da humanidade entre época pré-gâmica, gâmica de Vasco da Gama, e pós-gâmica. Mas o terremoto de 1755 foi muito mais do que uma realidade física, porque na consciência e no sentimento europeu, desde a filosofia, à ciência, às artes, à música, à literatura, teve uma repercussão, porque a humanidade nunca se tinha encontrado conscientemente com uma coisa assim, daquela magnitude, que obrigava a relativizar todas as certezas que até aí se mantinham. Como reação, surgiram tentativas de resposta igualmente alargada, genéricas na consideração e operativas depois, todas pelo geral e suprimindo oposições ou conflitos. E Bauman conclui:
Camus disse que a particularidade de 900, portanto do século passado, estava no facto de causar o mal em nome do bem. Era o fascínio do novo início, baseado, por sua vez, na repulsa pelo mundo velho. Esta mentalidade de guerra final para acabar com a conflituosidade das coisas, Bauman contrapõe a sua visão não totalitária, coincidente, aliás, com a fluidez, volto ao adjetivo, relativa em que tudo acontece. E diz ainda porque é que chegou a este conceito e termo de modernidade líquida em contraposição com as ideologias duras. É muito interessante, porque eu não me lembro de outro passo em que eu o tenha esclarecido assim. Desde criança fui fascinado pela física. Depois tornei-me sociólogo e não astrónomo, como se sonhava. A ideia de modernidade líquida ocorreu-me ao ler o livro fundamental de Ilya Prigogine, Nobel da Física, O Fim das Certezas. Falava da fraqueza das ligações entre as moléculas dos líquidos, contraposta à força dessas ligações nos corpos sólidos. Ou seja, para um reconhecido pensador, a lição a tirar da era ideológica é da inconveniência intelectual e prática das considerações lineares da realidade e de, pelo contrário, atendermos à sua relativa imprecisão, sem eliminarmos depressa demais a conflitualidade que ela mantém como tensão interna e, para melhor, admitamos. Por isso, e até certo ponto, podemos considerar positivamente a conflitualidade. Não venho aqui para acabar com ela. Não no sentido de oposição irredutível, mas como natureza das coisas, que não aparecem imediatamente claras e funcionais. É uma tentação do espírito humano querer tudo à sua medida, à medida de cada um, sem se deter nem crescer com a integração de cada parte. É aqui que começa a dificuldade em aceitar essa famosa subsidiariedade, paredes meias com a solidariedade. Tem razão o ditado popular quando conclui que de boas intenções está o inferno cheio. A intenção do bem não é a imposição do bem que pode redundar em mal. O bem apenas vence na árdua convicção de todos. Acolher a realidade na complexidade em que se apresenta, tentar entender e conjugar o que se manifesta conflitual, é próprio de quem se dispõe à verdade de pensamento e de prática, sempre exigente, porque nos alarga a compreensão e purifica o propósito. Simplificar, eliminar expeditamente as resistências, tudo isto ganhou na modernidade uma dimensão fatal. Também por isso, a pós-modernidade a que aludi, desistiu, demasiadamente porventura, de conclusões precipitadas, discursos firmes e sistemas compactos. Paga-se deste modo a pesada fatura das ideologias que dizimaram meio mundo, esperando que não surjam outras para dizimar outra metade. A realidade apresenta-se plena de tensões íntimas e internas que não se eliminam sem mais. Eliminá-las significaria eliminarmos-nos a nós como pensamento da realidade. De consciência a consciência, assim hão de tomar decisões mais integradoras do que fraturantes. Porque a consciência, sendo pessoal, é relacional, de cada um para todos, de todos para cada um e de todos para todos. Relacional e não excludente, antes salvaguardando a própria vida como totalidade. E aqui mesmo surge o conflito rumo à decisão. Cindir ou juntar, comprometer-se mais ou aliar-se ainda, ajudar para o futuro ou ficar-se pelo momento. Uma ordem profissional como a vossa deve ser, por excelência, instância de reflexão e partilha, onde a consciência se forma sempre com a realidade, que não dispensa nunca. Na tradição que nos moldou e ainda molda, confessionalmente a uns e geralmente a todos, a tensão entre conflitualidade e decisão girou em torno de alguns temas maiores, como a moralidade dos atos, ouvi aqui falar e com gosto do ato médico, a consciência moral ou o respeito pela vida. Vale a pena detalhar aqui alguns pontos. Falamos de moral, e aqui já estamos no outro termo da consciência individual ou da decisão individual. Falamos de moral porque falamos de sujeitos livres e responsáveis, como somos nós, os seres humanos. Hábitos e costumes não nos são simplesmente impostos,
mas pessoalmente discernidos e assumidos como melhores para bem próprio e alheio. Discernimento e assunção pessoal a que chamamos consciência, sabendo mais a fundo e decidindo coerentemente o que fazer ou não fazer na circunstância, porque etimologicamente consciência é um saber, é um reforçativo de saber. A consciência moral é um juízo de razão, pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai praticar, que está prestes a executar ou que já realizou. Em tudo quanto diz e faz, o ser humano tem a obrigação de seguir fielmente o que sabe ser justo e reto. Vai sabendo, vai-se aplicando em saber o que é justo, o que é reto. Assim há de ser, como todos concordaremos. Mas também verificamos que a quantidade informativa em que vivemos dificulta a intensidade reflexiva que exigia. Que grande problema é este. A consciência, como exercício inalienável, dá lugar a um atordoamento propício a toda a espécie de adiamentos e manipulações. Entramos hoje muito no domínio da retórica e muitas vezes essa retórica é demasiado oca, embora sedutora. Porque haverá sempre quem pense e queira pensar por nós. Este, sim, é um conflito a que precisamos de atender e responder, dentro e fora da medicina, rumo a existências sãs. O saber profundo que caracteriza a consciência segue regras gerais que não o deixam à deriva, como nunca fazer mal para que daí resulte um bem, como a famosa regra de ouro comum à generalidade das tradições e sabedorias e formulada positivamente no Evangelho: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-lhe de igual modo vós também, ou como o respeito pelo próximo e a sua própria consciência. São três regras simples que devem estar sempre presentes na decisão individual, se ela quiser ser moral. Tendo-as bem presentes, estas regras básicas, habilitaremos a consciência para decidir em conflito, porque ela não decide geralmente de outra maneira. Isso é que é mesmo uma decisão. A vida pode legitimamente defender-se de agressões e não pode ser posta em causa quando ela própria não agride nem poderia agredir. Neste campo não há mal menor, mas sempre e só bem maior. E adiantemo-nos nós em relação aos outros no bem que deles esperamos, respeitando ativamente a consciência alheia, não apenas no que pensa já, mas no que objetivamente pode vir a pensar melhor. Aqui entra um tema muito decantado e nem sempre bem enunciado, que é o da tolerância, em si muito positiva, mas que não significa abandono da nossa parte em ajudar o outro na formação constante da sua consciência como modelo em relação à minha. A tolerância é ativa, passiva não chega. É como a questão do interculturalismo que há de substituir de vez o multiculturalismo que nos vivia viver cada um no seu gueto sociocultural, com os resultados que se conhecem. Assim entendidos, os conflitos que necessariamente surgem podem e devem transformar-se em benéficas crises de crescimento. E tudo há de acontecer como somos e seremos, reciprocamente e enquanto pessoas. Daqui a formação da consciência, a partir do que recebe e para decidir por si, responsável e solidária sempre. Introduzir o princípio da reciprocidade no âmbito da consciência, ou descobri-lo como elemento constitutivo originário da mesma, supõe introduzir um elemento desagregador de qualquer tentação de subjetivismo e individualismo, perigos ou desvios sempre próximos de toda a afirmação exorbitante da consciência. Num exercício como o vosso, onde as questões fundamentais do viver e do sobreviver são ineludíveis, a formação da consciência é tarefa necessariamente partilhada, dado o caráter conflitual ou tensional que geralmente transportam. Cabem aqui as considerações de um conceituado moralista atual. A história concreta em que vivemos dá-nos a possibilidade de nos tornarmos pessoas com uma interioridade própria, com uma capacidade peculiar da percepção consciente e de liberdade com um apelo à responsabilidade. O que somos, o que mais intimamente nos qualifica como pessoas, o sermos sujeitos morais, o sermos pessoas em sentido estrito, é justamente o resultado de um entrosamento vário, complexo, de relações de interpersonalidade. Assim surge e cresce a consciência, a decisão individual, mesmo em conflito e ainda ao moderno. Nada disto nos retira
a decisão individual, mas tudo isto exige corresponsabilidade face a realidades conflituais e complexas. A nossa responsabilidade não se refere a uma liberdade ilimitada, mas é uma responsabilidade por aquele espaço concreto de liberdade consciente que é o nosso. Ali a nossa responsabilidade exerce-se no positivo e no negativo, fazendo ou não fazendo, realiza-se como o nosso contributo ao maturar da compreensão da liberdade e do bem dos outros. Termino, esperando não vos ter fatigado muito, com duas alusões ao fundador do cristianismo. Um dia quiseram-lhe apressar o triunfo do bem, destruindo imediatamente qualquer oposição ao conflito. Rejeitou tal hipótese com a sua maneira parabólica de nos fazer pensar. Um homem semeou boa semente no campo, quando cresceu e deu fruto, apareceu também o joio, que outro semeara entretanto. Houve quem propusesse arrancá-lo, mas ouviram esta resposta: não, para que não suceda que ao apanhares o joio, arranqueis o trigo ao mesmo tempo. Deixai um e outro crescer juntos até à altura da ceifa. Dá realmente que pensar. No nosso caso, entre conflitualidade e decisão, não poderá significar que a resposta só amadurece em tensão e jamais sem esta? Noutra altura, os seguidores de Jesus impediram a alguém que não pertencia ao grupo de fazer o mesmo que ele fazia, mas ouviram a reprimenda. Não o impeçais, pois quem não é contra vós, é por vós. Não concluiremos também que a bondade dos resultados tem uma objetividade inclusiva de todos os contributos positivos? Agradeço-vos, senhoras e senhores, a oportunidade que me destes de sistematizar um pouco mais estas reflexões, que também me tocam e muito a mim próprio. E desejo-vos as melhores decisões na vossa vida profissional, como tanto contamos para criar o futuro. Com todos, de todos e para todos. Muito obrigado e bom aproveitar.